Olá, sejam muito bem-vindos à nossa série Mentalidade de Dev no Excel, aqui da DevOps. O nosso conteúdo de hoje começa com a pergunta: o que é mentalidade de dev? Bom, para isso, precisamos entender o que de fato seria esse dev. Bom, digamos que dev é um apelido para uma palavra estrangeira em inglês, que é a developer. E developer significa em português desenvolvedor. E o que é um desenvolvedor? Basicamente, é uma pessoa que agrega valor para a sociedade ou para uma organização ao solucionar problemas relevantes com o uso da programação. Sendo assim, todo desenvolvedor acaba sendo um programador, mas nem todo programador é desenvolvedor. E mentalidade de dev basicamente significa ter essa mentalidade de resolver problemas com o uso da programação, da tecnologia, certo? E a quem se destina essa série? Basicamente, para três grandes tipos de pessoas. Primeiro, para quem sabe usar o Excel, sabe usar as funções C, SomaC, ProcV, CoResp e afins, porém sente dificuldade para resolver problemas mais complexos dentro da ferramenta, certo? Bom, segundo, para quem sabe usar Excel e quer expandir as suas possibilidades de desenvolvimento usando a programação, mas não sabe ou por onde começar, ou às vezes se sente desconfortável ao aprender programação direto no terminal de código, certo? E terceiro, para quem não sabe nada de Excel e já gostaria de iniciar o aprendizado com a mentalidade de dev. Avançando agora para a parte do instrutor. Olá, sou o Júlio, exatamente agora em janeiro de 2021. Sou aluno de administração na Universidade Federal de São Paulo, estagiário em finanças numa das maiores empresas multinacionais de cosméticos. E além disso, sou cofundador da Liga Mindset de Empreendedorismo e idealizador deste canal, o DevOps. Por fim, falando de princípios, nós temos quatro grandes orientações. A primeira é mínimo conhecimento viável. Basicamente, esse princípio é uma analogia de um termo bem famoso do empreendedorismo que se chama mínimo produto viável. Bom, basicamente, esse conceito afirma que não é necessário investir todos os seus recursos de uma vez só, seja em algum produto ou serviço, para testar a sua atratividade no mercado, por exemplo. Então, quando falamos do mínimo conhecimento viável, estamos falando que não é necessário saber de cor todas as funções do Excel ou todas as ferramentas de programação para começar a resolver os problemas, certo? O nosso segundo ponto forte aqui, o segundo princípio, é a fortificação da base. A ideia aqui é basicamente que não devemos nos afobar, não devemos ir para a prática sem ter um mínimo de base teórica, assim como não devemos construir uma casa antes de firmar as bases dela, certo? Ou seja, vem tranquilo. Mas calma, isso significa que tem uma contradição aí entre fortificar a base e o mínimo conhecimento viável. E aí, como que funciona isso? Bom, seria uma possível contradição se não fosse o nosso terceiro princípio, que é a aprendizagem cíclica. Ou seja, na nossa visão, o aprendizado ele segue um ciclo de teoria e prática, teoria e prática. Então, você aprende o mínimo de base para fortificar e testa, internaliza e assim vai para o próximo ciclo e constantemente melhorando, ok? E por fim, visão de negócios. Afinal, de nada vale você ter a base teórica, ter a experiência prática, conseguir utilizar as ferramentas, se você não conseguir discernir o que é
importante, o que deve ser resolvido, o que deve ser desenvolvido, certo? Sem visão de negócios, a mentalidade dev fica limitada, correto? Bom, pessoal, essa foi a nossa apresentação dessa série Mentalidade Dev, a nossa primeira série aqui no canal. E não se esqueçam de se inscrever, de ativar as notificações. E nos vemos